começa falando do Joseense, que recebeu o Paulista de Jundiaí no sábado, no jogo mais importante do ano. O Tigre do Vale precisava apenas de um empate para chegar às semifinais e jogar pelo acesso à Série A3 na próxima fase. Mas foi superado pelo Galo da Japi em pleno estádio Joaquinzão. O Brunão esteve por lá e conta a história do jogo, da eliminação do Joseense. As imagens são do Luiz Big. Solta, Matheus. Decisão de vaga na Série A4 e para o Joseense era um empate e a classificação para a semifinal estava garantida. E apesar de a casa, emprestada é verdade, ser do Tigre do Vale, o ambiente era quase todo do Paulista. A torcida, que compareceu em bom número no Joaquinzão, queria empurrar o Galo da Japi. E deu certo. Logo aos 11 minutos, o Paulista teve a primeira chance clara, que o Luan salvou. No rebote, a bola explodiu no peito do zagueiro Júlio. A resposta do Tigre do Vale veio 3 minutos depois. Iago cruzou da direita e Emanuel concluiu para o fundo das redes, mas o Bandeira marcou o impedimento. Aos 22 minutos, Luan fez outra boa defesa, dessa vez na cabeçada de Christopher. Em mais uma resposta, o Joseense chegou nesse chute do Emanuel, que o goleiro Lucas Gomes colocou para escanteio. A igualdade na partida e no placar chegou ao fim aos 41 minutos, com o atacante Christopher concluindo o cruzamento da esquerda sem dar chances para o goleiro Luan. Antes do intervalo, o Paulista teve mais uma chance em mais um cruzamento pela esquerda. E na finalização de Arilton Júnior, o goleiro Luan foi bem mais uma vez. Precisando de um gol, o Joseense mexeu no intervalo, colocando mais um atacante. E com o time mais para frente, as brechas para o Paulista apareceram. A primeira delas, nesse contra-ataque, aos 11 minutos, quase resultou no segundo gol do Galo. Luan fez mais uma ótima defesa. Com o passar do tempo, os ânimos começaram a ficar mais exaltados. E a cada falta era uma briga diferente. E os contra-ataques do Paulista continuavam. Nesse, o Christopher, sozinho, teve a chance, mas na hora de concluir, chutou fraco para a defesa do Luan. Mas de tanto insistir, o gol do Paulista finalmente saiu. Em mais um contra-ataque, Filipinho recebeu, dominou e chutou cruzado para fazer o gol da classificação, para delírio da torcida presente no Joaquinzão. No final, o Joseense ainda teve alguma jogada, mas nada de efetivo. O último suspiro do Tigre do Vale na competição foi nesse chute do Emanuel, que o goleiro Lucas pegou facilmente. Fim de jogo, Joseense eliminado e Paulista classificado com muita festa no Joaquinzão. A gente sabia que os primeiros 15, 20 minutos eles iam vir para cima, a gente soube controlar esses 15, 20 minutos. Foi um jogo de poucas chances até eles fazerem 1-0, né? Que daí o segundo tempo a gente realmente se abriu, daria o contra-ataque, não tinha outra forma. Vamos dizer que foi qualidade do adversário também, né? Jogadores mais tarimbados, jogadores mais rodados, jogadores com um orçamento muito maior, com uma estrutura muito maior, merecem passar também. Foi por pouco, mas a derrota por 2-0 deixou o Joseense pelo caminho no Campeonato Paulista da Série A4. E fez com que o sonho do acesso, que não vem desde 2012, fosse adiado por mais um ano. Mas o que fica é o orgulho do trabalho bem feito durante toda a competição. Vendemos caro para todo mundo, jogamos de igual para igual com todo mundo. Até há pouco tempo a gente era o time que tinha menos perdido, é o time que tinha a melhor defesa do campeonato. Então, o que esses meninos fizeram aí, com menor orçamento, todo mundo, aí não tem um cara que ganha, nossa, esse cara ganha. Não, todo mundo ganha salário mínimo no time, todo mundo. Então, isso aí... Tem que dar os parabéns para esses meninos, que abram-se as portas para eles aí que eles merecem. Pois é, Brunão, a gente comentava aqui, né, que o Paulista, por toda a história que tem, acabava sendo o favorito pela camisa que tem, pela história que tem, claro, com todo o respeito à equipe do Joseense, que foi grande demais, hein? E como a gente já contou aqui, você viu aqui na Hora do Esporte, no jogo de ida vencia por 2-0, aí num gol com falha da arbitragem, né? Aconteceu a falta em cima do goleiro Luan, foi o 2-1 naquela oportunidade e depois
teve o segundo gol de empate da equipe do Paulista, os ânimos exaltados lá na partida de Jundiaí, aqui também em São José, em Taubaté, melhor dizendo. Não deu para o Joseense, a vaga ficou com o Paulista, a camisa talvez tenha pesado mais, Brunão. Pois é, o Joseense começou o jogo como estava com o regulamento debaixo do braço, começou fazendo uma cera, né? O Luan, quando a bola vinha nele, ele segurava bastante, né? Ele, antes de pegar a bola com a mão, aí conta, né, os 6 segundos, não está valendo essa regra nova da CBF, né, dos 8 segundos, mas, enfim, ele não pode ficar muito tempo com a bola na mão. Então ele segurava bastante com o pé, aí quando o jogador do Paulista chegava, ele pegava com a mão. Então era um tempo ganho aí que ele tentava para levar cada vez mais o jogo para o final, enfim, com um empate em 0-0. Só que daí o Paulista acabou fazendo um gol, enquanto estava 0-0, o Joseense estava atacando, respondendo os ataques do Paulista. Só que aí virou o segundo tempo, com 1-0 contrário, o Augusto tirou um volante que saiu machucado, colocou um atacante e aí abriu mais o time, né? Então todos os ataques aí do Paulista, como a gente viu na matéria, foram de contra-ataques, né? Todos 3 atacantes do Paulista, 2 jogadores do Paulista contra um zagueiro do Joseense, porque estava todo mundo no ataque, mas mesmo assim, com todo mundo no ataque, o Joseense não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser agudo, né, no ataque, não levou perigo nenhum ao gol do goleiro Lucas do Paulista. Mas, de toda forma, apesar desse último jogo do Joseense, vale o saldo positivo do campeonato, né? A gente achava que seria um campeonato mais ou menos de meio de tabela para o Joseense, se não meio de tabela para baixo, mas o Joseense se superou aí, fez bons jogos ao longo desse campeonato, e essa garotada aí que fez parte do time do Joseense certamente vai ter oportunidades em outros times aí que observaram, né, os jogos do Joseense. Com certeza, gratas surpresas aí nesse elenco do Joseense, que realmente fez uma grande campanha e, por detalhes, acabou deixando a competição justamente no momento de mata-mata, justamente por ter cruzado com uma equipe de camisa, a equipe do Paulista de Jundiaí. Vamos ver como é que ficaram aí os jogos do final de semana, todos os jogos realizados neste final de semana, 3 jogos no sábado e ontem somente União Barbarense e Colorado. O União Barbarense deu uma sofrida lá, hein, para empatar com o Colorado de Caieiras, mas acabou avançando. União Barbarense, a melhor equipe, somando aí todos a fase de classificação e agora com a fase de quartas de final. Joseense acabou eliminado para o Paulista 2-0. São Caetano ficou no empate com o Nacional, havia perdido no Nacional, né, no estádio Nicolau Laion, por 3-0. O Nacional avança e o Araçatuba virou, hein? O Araçatuba virou para cima do Taquaritinga, venceu em Taquaritinga por 3-0. Surpreendente o resultado, e os confrontos de semifinais ficaram assim: União Barbarense, a melhor campanha, contra o Araçatuba, a pior campanha desses 4 que avançaram. Paulista e Nacional serão os confrontos de semifinais. As datas serão definidas provavelmente hoje à tarde, essa semifinal que a gente viu, as semifinais que a gente viu aí do Campeonato Paulista da Série A2. Alguma surpresa para você? Não, o Colorado que quase aprontou aí para cima do União Barbarense, só que daí acabou que o zagueiro entregou a paçoca no final do segundo tempo lá e acabou sofrendo um gol de empate. Talvez se o Joseense tivesse passado, pegaria um desses times aí, acho que seria mais, entre aspas, não fácil, mas seria um pouco menos complicado para o Joseense do que o Paulista de Jundiaí. Pois é, sucesso, parabéns, Café, o presidente Manuel Monteiro, Café, Augusto Ambrogi, toda a rapaziada que eu sei que acompanha o nosso Hora do Esporte. Vocês fizeram um grande campeonato, sempre terá espaço aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo?